Olá, amigos do Mundo Áfia. É um prazer estar com vocês para começar o Notícias Áfia 44, um programa que traz as novidades do futebol mundial e as mensagens sobre a Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz os regionais. A primeira derrota de Crespo no Paulistão. No Carioca, tivemos Fla-Flu. Cruzeiro e Galo vencem no Mineiro. Gauchão traz o Inter enfrentando o líder. E na Copa do Nordeste, os cearenses no topo e os pernambucanos na lanterna. O craque Áfia da semana é o centroavante Raudinei. Cria do Juventus da Moca, virou herói na Bahia com o gol do título baiano de 94. Jogou também no Porto, em Portugal, no Deportivo La Coruña, na Espanha, e no Kyoto, do Japão. Áfia na Europa conta que o trio Tradição venceu em Portugal. Mais um tropeço do Atlético de Simeone no Espanhol. Inter consolida a liderança no italiano. E o City nada de braçada na Premier League, com 14 pontos à frente do United. Às 5 da bola, mais um treinador português na primeira divisão do Brasil. Antônio Oliveira é o novo técnico do Furacão. Galo mira em Gemerson e Edenilson para fechar o time dos sonhos 2021. Agüero de saída do City. Será que para o Barça ou para Inter de Milão? Fluminense insiste com Palmeiras por William Bigode. E CR7 faz hat-trick, passa Pelé e pode voltar a ser galáctico. E para fechar o programa, Morro de São Paulo, charmoso balneário baiano, aonde os nossos atletas terão parada obrigatória quando jogarem a Copa Áfia Brasil na Bahia. E antes de começar o programa, quero fazer dois convites especiais. O primeiro, não perca no final do programa, Paraíso da Bahia, Morro de São Paulo. Nessa semana, sexta-feira, teremos o último capítulo dos Templos do Mundo Áfia. Desta feita, vamos falar sobre o estádio Cancún 86, a casa da Áfia no México. O estádio onde a Áfia fez o maior número de finais, feito para a Copa do Mundo de 1986. Veja um pouco do aperitivo. Brasil brasileiro conta sobre os regionais. Vamos começar sobre o Paulistão. Dos 4 grandes, 3 venceram. Só o São Paulo perdeu para o Novo Horizontino. Vamos contar um pouquinho. Chave A. Corinthians em primeiro. Venceu o São Caetano por 1-0 ontem. Santo André em segundo lugar. Do grupo B, o São Paulo está encostadinho com a Ferroviária. 7 pontos cada um. Ambos perderam na rodada. São Paulo para o Novo Horizontino, a Ferroviária para o Palmeiras. No grupo C, o Bragantino passou o Palmeiras, apesar de ter um jogo a menos o Palmeiras. Bragantino que venceu ontem por 2-1, com 8 pontos, o Palmeiras com 7. Vamos ao grupo D. E o grupo D tem o Mirassol em primeiro com 8 pontos, Guarani em segundo com 5 e o Santos com 5 pontos. O Santos venceu o Ituano por 2-1. Vamos ao Campeonato Carioca. Teve Fla-Flu. Fluminense venceu o primeiro clássico por 1-0, mas os líderes são bem desconhecidos do habitual e do normal. Volta Redonda em primeiro, jogou contra o segundo colocado, a Portuguesa, venceu por 1-0 e tem a liderança do Campeonato Carioca. O Flamengo aparece na terceira colocação e o Botafogo na quarta. E o Vasco? Vasco já está na zona de rebaixamento. Por quê? Está em 11º, conseguiu seu primeiro ponto no empate com o Nova Iguaçu, mas o Macaé, que está embaixo dele e que cairia hoje para a segunda divisão, joga hoje e pode passar o Vascão. Sinal vermelho para o Vasco da Gama no Campeonato Carioca também. Vamos ao Mineiro, e no Mineiro
Atlético e Cruzeiro venceram. E o América perdeu para a Caldense em casa. O Galo lidera com 100%, 4 vitórias, 12 pontos, seguido do América com 9 pontos, a Caldense com 8 pontos e o Cruzeiro com 7 pontos. Vamos ao Gauchão. Ontem teve uma chuva de gols, né? O Guerreiro voltou ao Inter. O Inter venceu o Ipiranga por 4-2. Grêmio também venceu na rodada por 2-0. E o Juventude perdeu em casa para o Pelotas por 3-2. Como é que nós estamos no Gauchão? Nós também temos o São Luís com 9 pontos na frente, o Ipiranga com 7 pontos, o Inter também com 7, o Caxias com 7 e o Grêmio em quinto lugar com 6 pontos. Vamos falar da Copa do Nordeste? Pernambucanos em baixa, cearenses em cima. O Ceará é o líder do grupo A e o Santinha o lanterna. No grupo B, o Fortaleza é o líder e o Sport o lanterna. Destaque da rodada para o Bavi. Primeiro Bavi do ano, tivemos o Vitória vencendo o Bahia por 1-0. E agora é aquela hora que você mais gosta. É a hora dos gols. Vamos aos gols dos regionais. E o craque Áfia da semana, aquele que você encontra nas alamedas dos hotéis onde a Áfia organiza os seus campeonatos pelo mundo, é o centroavante Haldinei, que fez muito sucesso no Bahia, porque marcou aquele gol no final do jogo no Campeonato Baiano aos 44 minutos. Haldinei é cria da Javari, do Juventus da Moca em São Paulo. Rapidamente já veio para a Europa. Jogou no Porto, onde venceu a Liga e a Taça Portuguesa. Teve no Deportivo La Corunha e também jogou no Japão, no Kyoto. O Haldinei venceu em 1989 a Copa do Brasil pelo Juventude.
mas se notabilizou demais com aquele gol na final do Baiano. Vou mostrar para você agora, na emoção do narrador baiano, o gol do Raudinei, do título e os gols dele mundo afora. China e Raudinei, gol! Pode ser do título. Raudinei 15. 15, Raudinei patinou, China. Áfia na Europa, vou contar para você tudo o que aconteceu no velho continente. Vamos começar pelo português. Trio Tradição venceu. Agora, quem venceu com contornos dramáticos foi o Sport, o Leão de Alvalade, que venceu por 1-0 com 1 a menos o Tondela e continua com 10 pontos à frente do Porto, que também venceu. Benfica venceu, hoje o Praga fecha a rodada e, dependendo dos resultados, assume o segundo lugar. Vamos ao Espanhol. E no Espanhol, o Atlético de Simeone começa a dar mole, como o Milan deu no italiano. Agora empatou fora de casa contra o Getafe. O Real Madrid venceu por 2-1, com gols de Benzema, 2 gols do Benzema. E hoje o Barça fecha a rodada. A diferença agora para o Real Madrid é de 6 pontos. São 63 pontos para o Atlético, 57 para o Real e 56 para o Barça. Se o Barça vencer hoje, vai a 59, fica a 4 pontos do Simeone. Já no italiano, a Inter consolida a sua liderança a cada rodada. Venceu fora de casa o Torino e o Milan perdeu para o Napoli em casa. O destaque da rodada foi o hat-trick de Cristiano Ronaldo e a vitória da Juventus, que assume de vez o terceiro lugar. E no inglês, o City ampliou a sua vantagem, vencendo o Fulham por 3-0. Mesmo com as vitórias do United e do Leicester, o City tem 14 pontos de diferença. É uma diferença muito considerável. Nessa rodada da Premier League tivemos derby londrino e quem venceu foi o Arsenal, 2-1 no time de Mourinho. Às 5 da bola, vou contar para você as quentinhas da semana. Primeira delas, Antônio Oliveira é o novo treinador do Atlético Paranaense. Mais um português na primeira divisão brasileira. Agora ele vai se juntar a Abel Ferreira e vai trazer todo esse sucesso dos treinadores portugueses. Chegou com o Gesualdo no Santos, não ficou por lá, Autuori trouxe, se deu muito bem em Curitiba, é o novo treinador do Furacão. A segunda quentinha é sobre o Galo Mineiro, que constrói o time dos sonhos. Agora, para completar essa equipe, quer trazer 2 reforços. Zagueiro Gemerson, formado por lá mesmo, por Belo Horizonte, que não deve ficar no Corinthians. O Corinthians não tem condições de segurá-lo depois da janela do meio do ano. E o Edenilson, volante do Inter de Porto Alegre, que é um jogador já pretendido por muitos clubes e que tem uma multa contratual de 3 milhões de dólares. Galo já disse que paga, só falta o Edenilson se decidir de vez. Terceira, Agüero, o craque Agüero, centroavante do City, maior artilheiro da história do clube, pode ser pentacampeão esse ano, inglês, pode estar chegando ao Barcelona.
Barcelona é o principal interessado, mas a Inter de Milão corre por fora. Vamos falar da quarta e do Fluminense, que quer porque quer o William Bigode. Na verdade, quem quer é o Roger, o treinador. Roger Machado, ex-Grêmio, quer muito o William Bigode atuando pelos lados do campo na Libertadores da América. O Palmeiras engrossa um pouco, mas como pode trazer Dudu, essa negociação não é descartada. E o CR7 aí na quinta das quentinhas, CR7, fez o hat-trick contra o Cagliari no Campeonato Italiano, passou o Pelé, 770 gols contra 767 do Rei, e agora flerta nas mídias com o presidente Florentino Pérez. Não é segredo para ninguém a identificação do Cristiano com o Real Madrid. E ele dá sinais que quer terminar sua carreira jogando pela esquadra merengue. E antes de mostrar Morro de São Paulo, o paraíso baiano, quero agradecer ao Futebola Brasil, nosso parceiro mineiro, dizer a vocês que a semana começa com muitas emoções e que na sexta-feira teremos o último capítulo dos Templos do Mundo Áfia. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e ótima semana! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!